Olá, voltei. E agora eu resolvi gravar aqui no quarto do meu filho, porque a acústica, né, é mais isolada. E é bom que vai dar umas coresinhas, algo do tipo bem lúdico, né? Porque aqui eu me inspirei para inspirá-lo, né? As cores, os objetos, tudo isso é para estimulá-lo. Mas eu quero não só ter estimulado meu filho, como eu quero aproveitar e estender isso até você e te estimular nesse vídeo 2. Espero que o vídeo 1 foi extenso, cansativo, mas eu espero que tenha dado umas despertadas em algumas ideias dentro da sua cabeça, que você tenha fixado alguns conceitos, né, interessantes, tenha descoberto coisas novas, né? Mas principalmente que você hoje comece a olhar o lúdico com uma forma bem mais complexa do que talvez você tinha na sua cabeça, né? E nesse vídeo 2 eu vou falar menos, tá? O objetivo realmente é trazer pessoas com essa ideia do lúdico falando pra gente, porque eu aprendo muito com eles, né? Eu gosto muito de pesquisar sobre o assunto, porque eu gosto de aplicar, né, a ideia do lúdico, acho fantástico, né? E muita gente tem produzido muita coisa boa. E eu acho que tem horas que a gente tem que se calar para ouvir quem está ao nosso redor, estudando coisas diferentes, produzindo coisas diferentes. Então, nesse vídeo 2, a gente vai ouvir, eu quero dar voz para esse pessoal, tá? Então, eu quero começar com um vídeo. Ah, tá, detalhe. Depois eu vou passar no grupo o link de todos esses vídeos para que, se você quiser depois no YouTube, né, seguir o pessoal, ver o que eles estão produzindo. Depois no grupo eu boto uma sequência de todos os links, combinado? Mas vamos para o vídeo 1 que eu quero conversar com vocês, eu quero trazer para vocês, é justamente essa importância do brincar. Vamos lá. É coisa séria e é fundamental para o desenvolvimento infantil? As crianças não brincam mais. Isso é um fato, uma constatação muito triste. E existe todo um contexto que explica um pouco disso também. Os espaços estão cada vez menores, então essas crianças não estão tendo espaço para poder desenvolver uma brincadeira, estão cada vez mais confinados em lugares fechados durante muito tempo. Os pais também estão sobrecarregados, trabalhando por muitas horas, tem pouquíssimo tempo para estar com essas crianças e para ter um momento de brincadeira com elas, para levarem a algum lugar, ao ar livre, alguma atividade que demande um pouco mais da sua presença. A violência, infelizmente, está cada vez maior, então nós temos medo de deixar as nossas crianças brincar na rua, mas que não se vê isso mais, ainda mais essas crianças mais urbanas. E o brincar, ele até que acontece, mas a qualidade dessa atividade já não é a mesma. Também com o avanço da tecnologia, nós temos muitos dispositivos eletrônicos que têm muito brinquedo, muito jogo. O jogo é muito passivo, então não ocorre uma boa interação. Não que eu seja contra, mas o aumento dessa tecnologia nas mãos da criança é uma coisa assim assustadora. Então não dá para somente culpar os pais pelo fato dessas crianças não estarem brincando mais. Então agora eles largaram essa criança com o celular na mão para poder se livrar logo da criança, poder fazer suas atividades. Não é bem por aí. Existe todo um contexto social que justifica um pouco do porquê essas crianças estão brincando menos. Então é para isso que eu vim aqui também, para poder trazer um pouco mais de sensibilização, conscientização a respeito da importância do brincar no desenvolvimento infantil. Primeiramente, o brincar, ele é um ato criativo. A criatividade é fundamental para o desenvolvimento e para a sobrevivência do homem. A sobrevivência dos povos, ela só acontece porque o ser humano, ele tem essa capacidade de criar. Se não tivéssemos isso, se o nosso cérebro só funcionasse repetindo experiências anteriores, o ser humano não seria capaz de se
estimula a sensibilidade visual, a sensibilidade auditiva, exercita a imaginação, desenvolve atividades motoras, também tem forte influência nos comportamentos da criança. Então, ela aprende a se socializar, a se relacionar com outras pessoas, ela aprende a ter regras. E o brincar, ele constrói novos conhecimentos para uma criança, através dessa experiência. Então, é através do brincar que a criança aprende. Aprende valores, aprende comportamentos, aprende a raciocinar, desenvolve a sua solidariedade, a sua empatia. Então, se nós queremos pessoas boas no futuro, pessoas capazes de transformar o nosso futuro, que é o que tanto precisamos, nós precisamos começar com as nossas crianças, permitindo que essas crianças brinquem e experimentem o mundo. A brincadeira, especialmente aqueles jogos dramáticos, então quando a criança brinca da realidade, então brinca de atividades domésticas, brincar de casinha, de carrinho, de profissões mecânico, médico, dentista e outros tipos de fantasias e faz de conta, tudo isso é uma representação do que ela vai viver na sua realidade. Especialmente nos contos de fada, nas fantasias, nós trazemos para esse mundo fantasioso alguns afetos, alguns medos, agressividades que todos nós temos. E dentro dessas histórias, a criança também é capaz de pensar a respeito dessas questões da emoção, pensar a respeito de como resolver algumas questões no campo dos afetos, no campo dos medos. Então, também é importante para o equilíbrio emocional dessa criança. Os jogos com regras, olha como é importante uma criança jogar um futebol, um vôlei, uma queimada, um pega-pega. Ali ela vai conhecer as regras, ela precisa entender que ela tem que respeitar essas regras para poder fazer parte desse contexto, e aí também entra toda a questão da socialização, controle de impulsos. Então ela não pode fazer o que ela quiser, ela precisa desenvolver esse controle da impulsividade em prol da atividade coletiva. E dentro de tudo isso ela aprende a fazer tomada de decisões, aprende a desenvolver estratégias, coisas que a gente faz durante toda a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, e a gente começa a aprender isso lá na brincadeira. O brincar, ele estrutura o corpo da criança. O conceito de corpo, ele não é ensinado, ele é vivido. Então, para a gente ter uma organização corporal, uma estruturação desse corpo, é preciso experimentar. Então, tem mãe que acha ruim da criança cair no chão, rolar, fazer sujeira, mas ela precisa disso. A criança precisa ter esse contato, ela precisa se sensibilizar, e esse corpo só vai se organizar com o treino. E já é um treino você fazer isso. Uma criança ver um objeto, pegar esse objeto, empurrar o objeto. Sabe? Desde pequenininho a gente faz isso. Por isso que jogo de encaixe é legal, por isso que manipular diferentes estruturas, diferentes consistências de objetos é bacana também. Então, a criança que pega na areia, a criança que brinca no chão, a criança que sobe em árvore, vai dar uma dimensão espacial também importante, a criança que engatinha, todas essas fases do desenvolvimento infantil são importantes para a estruturação desse corpo. E toda essa organização muscular que é feita a partir desse treinamento, dessa experimentação, vai ser importante para o desenvolvimento das habilidades motoras mais complexas que teremos aí depois na vida adulta. Além disso, gente, o brincar, ele desenvolve a nossa linguagem. Desde bebezinho, nós brincamos com os sons. Então, nós exploramos a nossa linguagem, nós fazemos o bababá, dadadá, gagadá. Isso é prazeroso para o bebê. Eles fazem isso como uma brincadeira mesmo. Então, o balbucio, os jogos vocais. A criança, muitas vezes, ela ainda não tem a comunicação verbal, mas pelo não verbal ela já faz isso. Crianças que pegam o telefone que ainda não falam, mas elas simulam a situação de estar falando no telefone com o papai, por exemplo. E essas brincadeiras de linguagem, elas vão ficando mais complexas ao decorrer do desenvolvimento dessa criança. Então, temos cantigas, temos aquelas brincadeiras com parlendas, com rimas, com ritmos, melodias, tudo isso envolve o desenvolvimento da linguagem. E olha, gente, brincar não é aquele monte de atividades que o adulto coloca a criança para fazer. O brincar que é rico, que traz esse conhecimento, que traz desenvolvimento, é quando o brincar ele pode partir da criança. Lógico que essas outras situações são importantes. O adulto ele pode muitas vezes mediar uma brincadeira também, mas o importante é que o adulto possa dar condições para que a criança consiga, que ela tenha a possibilidade de fazer o brincar livre.
Então, a minha dica de hoje é que você deixe essa criança brincar, você dê condições para ela fazer isso, para que ela consiga explorar esse mundo, convidar você para fazer parte do mundo dela. É muito gostoso quando essa relação acontece. Se você curtir esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, comente o que você faz, se você tem essa ideia também com relação à importância do brincar no desenvolvimento da criança. Compartilhe entre os seus amigos, entre pessoas que você considera que possam se beneficiar com esse conteúdo e a gente se vê numa próxima dica. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau! Então, gente, essa importância do brincar, né? Eu acho que eu não preciso nem acrescentar muita coisa, porque ela já falou bem disso, né? Mas lembra que a gente diferenciou no vídeo passado essa questão do brincar, da brincadeira, né? Vamos voltar para o slide do vídeo passado, né? A questão da brincadeira, do jogo e do brinquedo, tá? Então, a brincadeira, ela refere-se ao comportamento espontâneo ao realizar uma atividade das mais diversas, né? É tudo isso que ela falou realmente. E essa questão da brincadeira, do brincar, da ação brincar, tendo a criança como iniciativa, como a condutora do processo, ela também é importante. Agora, quando eu tenho a brincadeira direcionada pelo professor, eu tenho que pensar em quem vai brincar. Então, eu tenho que projetar, eu tenho que planejar a brincadeira, levando em consideração a faixa etária, levando em consideração o sexo, se é menino, se é menina, né? Levando em consideração os interesses, não é isso? Aí, tudo isso, né, pensado, programado para se ter o objetivo alcançado, né? E lembrando, o jogo é uma brincadeira, né? Então, existem vários tipos de brincadeira. A brincadeira que tem iniciativa na criança e a brincadeira que tem a iniciativa do professor é considerado jogo, né? Então, o jogo é uma brincadeira que envolve certas regras estipuladas pelos próprios participantes. Então, o que envolve regra, o que envolve tempo, o que envolve o objetivo, né, a ser alcançado no final, isso é considerado jogo, né? A disputa, né? E o brinquedo é identificado como objeto de brincadeira. O objeto, é algo físico, o brinquedo ele é palpável, né? É o objeto que eu vou usar para utilizar numa brincadeira, para manifestar, para ajudar a tornar a brincadeira visual, digamos assim, né? Porque quando a gente lida com crianças muito pequenas, né, elas precisam desse estímulo visual. Então, brincar com brinquedo, e não estou falando brinquedo comprado, mas sim também o brinquedo confeccionado, e principalmente confeccionado por ela, que no final ela vai poder manusear, né? Essa questão física, esse brinquedo, esse objeto físico, ele vai trazer uma importância, né, na fixação, né, do seu objetivo, porque eu posso brincar, eu posso suar a criança, eu posso fazer com que eles gastem energia, porém sem objetivo nenhum, né? E isso é brincadeira por brincadeira. Lembrando que o lúdico não é assim. A atividade lúdica, ela tem que alcançar um objetivo de conhecimento. Então, não é a brincadeira pela brincadeira. É a brincadeira com foco de construir conhecimento, ok? Seja ele técnico, conhecimento técnico, no conhecimento das ciências, né?
português, matemática, enfim, o que você quiser trabalhar, linguagem, enfim. Ou o conhecimento emocional, onde eu vou trabalhar as emoções da criança, onde eu vou trabalhar ele como indivíduo, e o conhecimento social, onde eu vou trabalhar o grupo, tá certo? Então, só retomando o vídeo passado, que eu tenho certeza que você fixou isso aí. Então, lembrando, né, o que foi que eu falei que a gente ia trabalhar nesse segundo vídeo? Como o lúdico pode ser trabalhado e com que recursos, não é isso? Então, a gente vai utilizar as brincadeiras de roda, as histórias infantis, o teatro, jogos coletivos, as sucatas, tem N possibilidades. E vamos lá para as considerações finais desse slide, tá? Porque a aula ainda não acabou. Então, a ludicidade propicia à criança o desenvolvimento das estruturas cognitivas, a construção da personalidade, o intercâmbio do cognitivo e do afetivo, o avanço das relações interpessoais, o conhecimento lógico-matemático, a representação do mundo e do desenvolvimento da linguagem, leitura e escrita. O lúdico é extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano, podendo auxiliar na aquisição de novos conhecimentos em sala de aula, facilitando muito no processo do ensino-aprendizagem. É através de atividades lúdicas que o educando explora muito mais a sua criatividade, melhora a sua conduta no processo de ensino-aprendizagem e sua autoestima. Gente, tem um grupo que eu sou suspeita para falar sobre eles, né? Porque eu gosto muito do trabalho deles e eles vão justamente focar em vão pautar o seu trabalho nessa questão da ludicidade. E todas essas palavras, né, elas são muito reais no trabalho desse grupo, que eu acredito que você já tenha ouvido falar. Né? Então, a ludicidade ela envolve alegria, inventividade, concentração, autonomia, solidariedade, interação, atenção, amizade, criatividade, desafios, respeito mútuo, respeito às regras, raciocínio lógico, desenvolvimento emocional, social e intelectual e a aprendizagem, né? E o grupo que trabalha muito bem isso, que eu sou fã número 1, é o Palavra Cantada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles são muito interessantes. E tem um em especial que faz um trabalho muito bacana, que é esse, o Estevão Marques, né? E eu gosto de tudo que ele produz, eu sou fã número 1. Aqui é o Instagram dele para quem quiser seguir. Eu super indico para essa área e eu separei algumas coisas, né, que ele produziu para ele ajudar a gente nesse tempo, tá? Tem muita coisa legal no Instagram dele, depois eu deixo o link, mas é super fácil de você achar. Mas eu queria, né, antes de começar, mostrar um vídeo dele justamente de apresentação que eu acho muito interessante. É a apresentação do canal dele do YouTube. Olha o que ele fala sobre ele, mas a ideia, né? Ele se apresentando como profissional. Dá uma olhadinha. Olá! Bem-vindo a este espaço de mirabolâncias. Eu sou o Estevão Marques e é um prazer estar aqui falando com você. Há muito tempo eu venho pesquisando músicas, danças e brincadeiras por todo o Brasil e também por todo o mundo. E tem muita coisa legal nesse mundo para a gente conhecer. Mas tem duas coisas que me chamam muita atenção: a simplicidade e a criatividade que podemos encontrar na cultura popular e na maneira de pensar das crianças. E foi assim
que eu comecei a observar melhor as coisas simples ao meu redor e perceber o poder criativo que elas podem ter. Por exemplo, batucar no próprio corpo. Ou então, observar melhor a cozinha da sua casa e desconfiar que ela pode ser a terra natal de muitos instrumentos musicais. Quer ver só? Abre a gaveta da sua cozinha e pegue 2 colheres. Observe bem atentamente e olha só quantas coisas interessantes ela pode se transformar e o som que ela pode tocar. Viu só quanta simplicidade e criatividade? Fruto dessa divertida pesquisa, nasceram muitos livros. Livros com histórias musicais. Também livros com brincadeiras para crianças de todas as idades. Livros que conversam com professores e pais. Outro com músicas de todo o Brasil e até mesmo livro que ensina a tocar colheres. Muito bem, 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 muito bem, bem, bem. Esse é nosso espaço de mirabolâncias. Aqui é um ponto de encontro para pessoas que utilizam a arte como uma maneira de ensinar e aprender. Aqui eu vou trazer músicas do mundo inteiro, brincadeiras criativas e textos interessantes. E você? Deixe aqui o seu comentário, mande uma canção que você goste muito, pode compartilhar também uma brincadeira que você faz com seus alunos, com seus amigos, ou até mesmo com o seu filho. Vamos saborear novas ideias, porque cada saber tem o seu sabor e cada sabor é recheado de saber. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo. Tchau. Bem, esse é o vídeo de apresentação deles. Vocês vão encontrar isso lá no YouTube, tá? E dentro desses vídeos, dessas aulas que eles ensinam, tem muitas coisas interessantes. E nesse tempo de pandemia, a moda passou a ser as lives, né? As conversas e as entrevistas. E tem coisa muito bacana lá, gente. Eu selecionei uma apenas, mas porque o nosso tempo é realmente curto e eu não quero encher a sua cabeça de informação, né? O primeiro vídeo já ficou muito longo, eu não quero me prolongar nesse também, mas ele tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. E essa live dele foi muito boa. Eu selecionei só essa partezinha para a gente ouvir e pensar junto, construir pensamentos juntos. Vamos lá. Essa canção com brincadeira, a canção boneca, e todas as canções que fazem parte do curso Educando pela Brincadeira, elas trazem alegria. Alegria para a criança e não só para a criança. E a alegria não precisa de explicação. Ponto final. Mas tem uma coisa que eu preciso explicar para os pais e os professores. Tem um segredo dentro de tudo isso aí, né? O segredo é o seguinte, que essas brincadeiras cantadas e corporalizadas, elas ajudam enormemente no processo de alfabetização. Ajudam como? Então vamos ver o que é a alfabetização, né? Então nós vamos começar pelo fim, pelo ponto de chegada. Qual o grande objetivo da educação? É ajudar a criança a se tornar um leitor competente e um escritor competente. Por quê? Porque assim a criança pode ler um texto e compreender nas linhas e nas entrelinhas. Assim a criança pode escrever um texto e se fazer compreender por meio do texto de sua autoria, né? Então esse é o grande objetivo da alfabetização. E
nós podemos criar um gesto para representar esse objetivo. E esse gesto pode ser esse aqui, ó. As mãos juntas, os dedos entrelaçados. Não é apenas os dedos cruzados, eles estão entrelaçados. As palmas da mão juntas forma uma coisa sólida, né? Sólida como deve ser o conhecimento da criança, né? Como deve ser o resultado dos nossos processos de aprendizado. Deve resultar em algo sólido para a criança, né? E é interessante porque, girando o punho, isso aqui gira, né? Parece uma roda. E a roda é uma metáfora muito boa para esse processo do conhecimento. Então, nós vamos agora entender o que tem atrás de cada um desses dedos, né? Esses dedos que se encontraram, cruzaram e se entrelaçaram. Então, nós vamos fazer esse outro gesto aqui, ó. Né? E, realmente, o processo de alfabetização, ele envolve duas mãos, ou seja, dois momentos. Tem esse momento aqui, representado pela mão esquerda, que é o momento em que a criança reconhece as palavras. É o momento da sistematização do conhecimento, o momento da alfabetização formal. Agora, antes desse momento, vem esse aqui, ó, da mão direita, que é o momento da compreensão da linguagem, que nós podemos chamar da alfabetização informal. Então, vamos ver o que tem em cada um desses dedos, começando aqui pela mão direita, né? Então, o mindinho aqui representa as infinitas interações verbais que a criança tem ao longo da sua vida, né? Desde que nasce, a criança está ouvindo palavras, né? Todas as conversas, tudo aquilo que ela conhece, tudo aquilo que ela experimenta, convive, tudo isso está permeado com palavras, né? Então, são essas interações verbais que vão dando para a criança esse vocabulário receptivo, que é a base do seu vocabulário expressivo, né? Quanto mais ela interage, conversa, né? Então, isso é uma coisa importante, porque sabendo disso, nós, pais e professores, vamos dar mais intenções educativas a esse convívio com a criança, sem deixar nada artificial, de uma maneira afetiva, natural, né? A gente vai provocando tantas coisas que a gente não precisa responder, a gente pode responder com pergunta, não é? Mas aí tem uma coisa importante que nós precisamos destacar, que todo esse fascinante desenvolvimento no campo da linguagem, ele está intimamente ligado ao fascinante desenvolvimento corporal. As habilidades que ela vai ganhando de andar, pular, balançar, saltar, rodopiar, né? As habilidades que ela vai ganhando com os dedos, os detalhes dos movimentos dos dedos. Montessori falava e insistia que músculos, nervos, inteligência e personalidade formam uma unidade inquebrantável na criança. É importante ter isso em mente, porque para nós adultos as coisas já são separadas, né? Bom, agora eu preciso sentar aqui, estudar, entender isso, né? Amanhã eu saio e vou andar para distrair. Não, para a criança não, é tudo junto, né? E aí, um detalhe importantíssimo. As canções com as brincadeiras que o Estevão desenvolve no curso Educando pela Brincadeira, isso é essencial. Não é à toa que ele se inspira em todo o repertório tradicional, milenário e planetário, né? Porque a intuição da humanidade já percebeu isso, a importância do gesto para a criança. Agora, atenção, o gesto para nós adultos é uma maneira de expressar ideias e sentimentos, como eu estou fazendo aqui. A gente fala mexendo com as mãos, né? Expressão do rosto também. Para a criança, não. Para a criança, o gesto é uma maneira de interiorizar um sentimento e uma ideia. Por isso que essas canções, com gestos, as crianças incorporam com grande facilidade e memorizam as coisas com grande facilidade, porque esse gesto para ela tem um significado especial, né?
Então, essa relação entre linguagem e corpo, ela é fundamental. Quanto mais eu favoreço o desenvolvimento corporal das crianças, mais eu ajudo na linguagem. Bom, e aí nós vamos aqui para o dedo do seu vizinho, que é o momento da leitura partilhada. É o momento de contar histórias para a criança, né? E eu posso contar uma história baseada num livro, e eu vou lendo, né? E a criança aqui do meu lado, sentada no meu colo, e vai acompanhando a leitura, né? Ou então uma história que eu conto de viva voz, uma história que eu tenho de memória, né? Então, esse momento é muito importante. É um momento em que a criança também vai fazendo perguntas e você vai suscitando perguntas. O que será que ele está fazendo aqui? Quando você vira a página, antes de começar a leitura, aparece aqui, olha, por que o macaco está com essa expressão? Então, aqui nós temos o mindinho, que nós podemos chamar das interações verbais, o seu vizinho, que é a leitura partilhada, e esse aqui, que é o pai de todos, que é o momento da descoberta do nome. Todo esse convívio com os livros vai despertando na criança o interesse por essas palavras, né? A criança está o tempo todo ligada com esse universo de palavras. Não é à toa que na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na parte dedicada à educação infantil, frisa exatamente isso. A criança tem uma enorme curiosidade por esse mundo que está ao seu redor. Um mundo povoado com palavras o tempo todo, né? Nos rótulos, nas embalagens, nas placas, nos cabos, nos livros que tem em casa, né? Então ela vai se interessando. E aí surge aquele momento interessantíssimo que a criança, ou o próprio pai, escreve o nome da criança no papel. E a criança fica entusiasmada com aquilo. O meu nome está no papel, né? E ela vai querer copiar aquele nome, desenhar aquele nome, saber o nome daquela letra, o som que aquela letra produz, né? Então é um momento em que a criança vai entrando nesse universo da palavra de uma maneira absolutamente lúdica. O escrever para ela é mais desenhar do que escrever, mas ela está se interessando por esse mundo, né? Como diz a Montessori, o trabalho da criança é crescer. E ela sabe que dominar o mundo da leitura e da escrita é uma chave essencial para entrar no mundo dos adultos, né? Bom, então, interações verbais, leitura partilhada, a descoberta do nome, e aqui um momento que é de cantar e brincar, né? É o momento em que a criança canta as canções, não só ouve, como memoriza e começa a cantar, brinca com essas canções, brinca com outras coisas também, que não estejam vinculadas à canção, porque o corpo está o tempo todo participando. Ela ouve declamações, ouve pequenos poemas, quadrinhas, né? Parlendas, né? Hoje é domingo, pede caixinha, cadê o toicinho que estava aqui? E ela memoriza, né? À toa que até as declamações também estão ligadas com gestos, né? Então, é um momento em que se abre esse universo aí das canções. E observem, essas coisas, na verdade, acontecem ao mesmo tempo, né? Tem um momento inicial aqui que é mais que ela está aprendendo a linguagem. Então, o momento inicial, a partir de um certo momento, 2 anos e pouco, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos separando aqui porque cabe a nós entender e analisar isso aqui, né? E aí todo o repertório de canções e brincadeiras cantadas do curso Educando pela Brincadeira dão uma base enorme para isso aqui, né? Cantar e brincar. Bom, e aqui nós entramos no polegar. Interações verbais, leitura partilhada, descoberta do nome, cantar e brincar. E aqui, um momento em que a criança vai brincar com as palavras. São 10 passos. E o Chico vai começar. Qual que é o título desse quinto tópico que a gente vai chegar da mão direita? É um nome científico para uma coisa muito simples, que é brincar com as palavras, brincar com as rimas, brincar
com as aliterações, que é o coração do trava-língua, né? 3 tigres tristes, e brincar com as sílabas, como nós brincamos aqui na palavra boneca. O nome científico disso aqui é consciência fonológica. A gente vai entrar na consciência fonológica na terça-feira que vem. Então, na terça-feira que vem, a gente vai falar de mais uma atividade e chegar nos 10 dedos da mão, com todas as explicações e conceitos que o Tico tem que falar calmamente e tem que contar para todo mundo. Essa canção com brincadeira... Então, gente, eu fico babando, não sei vocês, mas é muito bom ouvir coisas sobre o que é o nosso mundo, e é como se abrisse realmente janelas na nossa mente, né, para a gente ter mais ferramenta para trabalhar com as nossas crianças. Então, separei mais coisa para vocês. Não vou nem ficar falando muito para não ocupar muito tempo de vídeo. Deixa eu voltar aqui um momentinho. Vamos lá. A atividade brincante com música desenvolve a capacidade de retorno atencional. Todos nós nos distraímos. Mas o importante é saber quanto tempo a gente leva para voltar o nosso foco ao que realmente importa. E esse é o sabor da atividade musical dentro de um contexto educacional. Por exemplo, você que está me vendo agora, nesse momento que já começou a nossa conversa, o nosso bate-papo, você já pensou em milhares de outras coisas. Nossa, o problema que eu tenho que resolver para amanhã. Nossa, mas o meu filho, a minha filha, nossa, eu já falei com a minha mãe, como é que tá aquilo? E aí você voltou e está prestando atenção em mim novamente. Só que quanto tempo você demorou essa sua distração para voltar ao seu foco principal? E aí está o grande segredo, o segredo que os seus alunos, talvez aquele que tem dificuldade de aprendizagem, aquele que demora mais ou não conecta em sala de aula, talvez ele tenha essa dificuldade de retornar a atenção ao foco principal. E vou te dizer mais, aquele aluno que é muito bom, aquele aluno que está ali na frente da professora, prestando muita atenção, ele também se distrai. Mas a capacidade de retorno dele ao foco principal é mais rápida. Tem crianças que, por exemplo, ficam lá na sala, fica pensando, e quando vê, passou 45 minutos. A criança perdeu toda a aula, ficou vendo passarinho, pensando nos brinquedos que ganhou em casa, que quer brincar. Mas tem aquela criança que já sabe como ela mesma acionar esse gatilho importante. Ela está distraída e fala, não, peraí, tem que prestar atenção no que o professor está falando, porque isso é interessante e isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Mas é difícil a criança ter essa consciência. Por isso, as brincadeiras musicais vêm para auxiliar isso, trazer essa capacidade de retorno atencional para que a criança seja autônoma, ela mesma consiga ter as chaves para voltar a atenção, sem precisar daquele professor assim, ei, fulano de tal, ô Joana, ô Claudiane, ô Afúncio, ô Estevam, presta atenção aqui, silêncio, olha para mim, você vive no mundo da rua, olha. E a gente passa a aula inteira assim. Eu estou falando isso porque eu era assim. Eu falo, atenção, foco, você está exigindo a atenção, você não está conquistando a atenção. Então, gente, vocês ouviram 2 vídeos, né, bem interessantes, e é justamente o ponto em que a ludicidade se mostra importante, né? Porque isso que ele falou no final faz muito sentido para a nossa realidade pedagógica. A gente passa muito tempo gritando e pedindo atenção. E a ferramenta lúdica, ela faz com que você não precise pedir atenção. Ela automaticamente, ela é prazerosa, ela mexe com a cabeça da criança e ela desperta a vontade e o interesse em aprender. Então, é justamente isso, é quando você não precisa estar pedindo atenção. O lúdico, ele vem com o objetivo de você ter a atenção sem precisar pedir, né? Então, aquela aula que você sabe que ela é mais completa,
complexa, né? Eu tenho que passar um conhecimento técnico, Priscila, mas ela é mais complexa. Eu posso e devo usar momentos lúdicos para que essa complexidade seja diluída, né? Eu posso e devo respeitar o processo de aprendizagem da criança, o tempo da criança, mas eu devo também trazer várias formas, várias ferramentas, utilizar de tudo que eu disponho, né? Para que esse conhecimento seja absorvido. E absorvido sem trauma, né? Não vamos descontar nos nossos alunos a forma com que fomos ensinados, né? Então, a intenção não é ser igual um quartel, né? Porque no quartel dizem que consegue se manter a rotina, justamente porque o chefe de hoje repete o que o chefe do passado fez. Então, se ele foi muito humilhado, ele humilha também. Se ele suou muito, se ele teve muito trabalho braçal, então ele vai querer repetir isso no próximo. Então, nós, como pedagogos, a gente já sabe que isso não funciona e a gente não quer passar para os nossos alunos talvez um trauma que a gente sofreu. Se a gente absorveu aquilo e sabe que não foi bom para a gente, então a gente não precisa repetir. A gente pode sim usar ferramentas muito melhores do que aquelas que foram usadas conosco. E por vários motivos, a gente sabe que a geração de hoje não é igual à nossa. Então, eles são muito mais ligados à tecnologia. Então, nós precisamos também estar ligados a ferramentas tecnológicas. Priscila, mas é só isso? São só vídeos? São só coisas visuais? Não, porque essa geração corre um risco de se desconectar a brincadeiras do passado que eram manuais, despertavam o interesse, né, de várias formas, e por a gente não usar, né? É interessante o quanto tem brinquedos que se perdem no tempo, né? Não se sabe mais usar porque não houve de uma geração para outra o ensino. Por exemplo, quantas crianças hoje em dia vão aprender a empinar pipa? Ou será que a prática do empinar pipa vai acabar com o tempo porque não está havendo repassar? Ou o peão que a gente brincava, né? Ou as brincadeiras de amarelinha, os elásticos, aquele do chuta a garrafa, né? O esconde-esconde, brincadeiras coletivas que a gente fazia, jogos coletivos que a gente fazia quando era pequenos, e que hoje talvez se perca no tempo, se perca na nossa história, porque não está havendo o transmitir para os próximos, para a próxima geração, né? Por isso, pode sim se perder no tempo. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, deixa eu passar mais uma ideia, tá? Que é justamente do Estevão, do despertar o prazer na criança. Vamos lá. O elemento surpresa acontece quando você se torna um professor multidisciplinar. Música, dança, poesia, literatura, artes plásticas ou contação de histórias, esporte, artesanato, teatro, cultura popular e alfabetização. Se você conseguir conectar essas artes integradas na sua sala de aula, você despertará na criança o prazer em aprender. Nada mais importante que ver a criança sentindo vontade de aprender, acordar de manhã, levantar da cama. Nossa, eu vou para a escola, eu vou aprender uma coisa nova hoje. Porque é assim que você dá chance da criança oferecer o que ela tem de melhor. Você possibilita uma criação colaborativa com uma simples pergunta. E agora, como você faria? Nossa Senhora, e essa pergunta pode mudar o seu dia. Essa pergunta pode mudar a sua maneira de dar aula, pode mudar a vida de uma criança. Porque se você é um professor multidisciplinar, trabalhando essas linguagens artísticas conectadas, de tudo que eu falei, de música, dança, poesia, cultura popular, teatro, artesanato, você fala para a criança, e agora, como você faria?
ela tem todas essas possibilidades que ela pode conectar com aquele conceito, com aquele objetivo que você quer chegar, e ela vai fazer o melhor dela, ela vai trazer o que ela mais sabe fazer. Ela fala, nossa, o professor está me escutando. Que professor é esse que me escuta? Porque toda criança quer falar em sala de aula, não quer mesmo? Fala, ela não quer falar, então sabe o que você tem que fazer? Deixar ela falar, mas organizar esse momento, né? Você canalizar essa energia da criança para naquele momento ela expor tudo que ela tem para falar, mas conectando com o talento daquela criança, com a habilidade que ela sabe fazer, se ela sabe teatralizar, se ela faz muita brincadeira em sala de aula, faça, mas nesse momento que está aberto para você conectar aqui a sua teatralização para você facilitar um conceito que vai chegar, uma técnica que você vai aprimorar. Então, isso é um elemento de surpresa. Quando você pergunta para a criança, e agora? O que você faria? Ela pode participar desse processo. Ela vai se sentir valorizada pelo professor. A criança vai trazer suas melhores habilidades para a aula. Ela vai descobrir qual o seu talento. Este é o segredo. Esta é a surpresa. O seu talento é a porta de entrada para você aprender como se aprende. Se o professor conecta com a criança, faz essa pergunta, como você faria? Ela vai trazer suas habilidades. Talvez ela vai imitar um animal, ou talvez ela vai fazer uma dança super legal. E o que você tem que fazer? Dar um feedback constante. Não só para falar, pedir o silêncio, ou para falar, ou punir os maus comportamentos, mas para valorizar as boas atitudes, as boas ideias mirabolantes. Nossa, Joana, como você dança bem, você devia dançar mais. Na próxima atividade, você já sabe que a Joana vai dançar mais, ou que o João pode desenhar enquanto a Joana está dançando. Então, aí, essa visão multidisciplinar, conectando com o talento de cada criança, isso vai ser muito importante, porque essa é a porta de entrada para você aprender a como se aprende. Então, gente, tratar cada aluno seu como um ser único. Acho que isso é realmente importante em vários aspectos, mas a gente não vai entrar nesse ponto dentro da ludicidade. Eu só quero passar mais um vídeo mostrando como a gente pode trabalhar de forma lúdica as vogais, por exemplo. Vou passar essa musiquinha e depois eu comento sobre ela, tá bom? Vamos lá. Do Piauí. Isso mesmo, a letra I. Você sabe o que tem nas pontas do ovo? A letra O. Você sabe que eu estava fazendo uma serenata ontem? E sabe o que eu vi no meio da rua? A letra U. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí, eu vejo I. Procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do O, eu vejo O. Procurando bem.
bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo eu sei que tem. No início do amor eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do morro eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo Vocês sabem o que tem no finalzinho do grupo Tri? 3 E temos também 3 livros. Ei, Vanderlei. O Pão e a Sopa Supimpa. Você aprendeu a nossa coreografia do ARROU? Então, grava e manda pra gente. Bem, gente, dá vontade de dançar, né? Quando o material é assim lúdico, até a gente que é adulto se envolve também. E a verdade é essa, gente. A ludicidade, ela tem esse poder de trazer tudo isso, né? Essa alegria, essa concentração, essa autonomia, esse desenvolvimento emocional, social, intelectual, o prazer. Gente, vale a pena pesquisar mais. Eu não vou falar muita coisa para esse vídeo não ficar maior ainda, né? Mas vale muito a pena você pesquisar mais, você investir mais, né? Em materiais lúdicos, para que você enriqueça a sua aula, para que você desperte os seus alunos para aprender de uma forma prazerosa e que no futuro, na geração que você está construindo, seus alunos possam replicar isso, mas principalmente ter boas memórias. Dizer assim, quando eu aprendi, eu tinha uma professora, eu tinha um professor que me ensinou a ler com prazer, a estudar com prazer, a pensar com prazer, a lidar com as frustrações de uma forma natural, porque a vida é assim, porque você como pedagogo, você como pedagoga, você tem que entender que você está preparando pessoas, cidadãos, homens e mulheres para o futuro, né? Para serem adultos saudáveis. Então, é o nosso papel educar, é o nosso papel ajudar a desenvolver, auxiliar nesse processo. Então, utilize a ludicidade, utilize a ferramenta lúdica nesse processo, que você vai ver que vai te ajudar muito, né? E pesquise mais, busque mais. Eu gostaria realmente de
que você usasse esse momento no grupo agora para fazer essa troca com a gente, contar alguma experiência, mostrar alguma coisa que você já fez em sala de aula e que você viu que deu certo e que vale a pena replicar. Tá, gente? Beijo. Próximo vídeo, atividade para valer a nota de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês e que a gente consiga fazer mais trocas, tá? Tô achando vocês precisam interagir mais, ok? Tchau, tchau.